Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Observatório da Imprensa ou arte do artista? Crises não existem isoladas. Geralmente são relacionadas, paralelas, sistêmicas. A crise brasileira será apenas econômica, política ou simplesmente moral? Algo costura e dá dimensão ao nosso mal-estar. Fim de ciclo, fadiga do material, algum fenômeno ainda não diagnosticado cimenta e dá consistência aos nossos desassossegos. Na condição de observadores, cabe-nos investigar para entender. Em meio a tantos réquiens e lamentos, será possível encontrar pontos comuns? Na velha Inglaterra, varrida por tantas e tantas guerras e revoltas, em algum momento calaram-se os teatrólogos, desabaram os teatros, emudeceram os atores. Ser ou não ser? Esta é a questão. Aderbal, agora é a sua parte de abrir as portas e fazer as convocações. Bom, primeiro para dizer que fico muito honrado com a sua presença aqui no cenário da Arte do Artista. É a segunda vez nos 17 anos do programa que eu saio da nossa bancada. A primeira vez eu fui para a bancada do Jornal Nacional entrevistar a Fátima Bernardes. Isso depois de uma das Copas do Mundo aí. Foi muito engraçado, eu sentado lá entrevistando. E agora estou aqui no seu cenário. Que maravilha. Em parte no meu e no seu. Estamos aqui fazendo essa justaposição, inclusive porque é importante. Sem a imprensa, o teatro não existe, não é? Claro, e vice-versa. Claro. Não, a importância da imprensa para o teatro é fundamental, essa interlocução. O teatro é uma sala muito pequena, por maior que seja. Um teatro de 2.000 lugares não é nada numa população de tantos milhões de habitantes. Então, a imprensa tem a capacidade de multiplicar esse rito que se passa ali, pelo menos quanto à notícia dele e tal. Mas, enfim, então é uma enorme honra ter aqui seu segundo programa que recebe você ocupe aqui para ser o seu observatório da imprensa. Mas eu dizia, Diniz, que aqui, tudo isso aqui é cenário. E a gente está pisando no cenário, no piso do cenário da peça As Centenárias, que era uma peça de tema brasileiro sobre duas carpideiras. E reconquistava, por exemplo, essa temática, essa figura né, não só brasileiro, ela é talvez ibérica, mas que existiu e existe no Brasil, no seu sertão e tal. Mas eu estava te falando que virtudes existem no teatro que podem compensar as perdas daquelas coisas que lamentamos ter perdido e que podem, digamos, fazer com que a gente reconquiste um público que se afastou. Por exemplo, isso aqui, atrás de mim, é um pedaço do cenário de Moby Dick. Que você montou. Que eu montei. Todos esses cenários aqui são vendo os arpões. Exatamente. Você vê os arpões, né, a coisa da embarcação. Isso é um quarto do cenário. Ele era 4 coisas como essa. Aquele malão, umas coisas que existiam aí. Então, o Moby Dick seria uma peça, digamos que um determinado teatro consideraria um teatro fechado, realista, consideraria meio impossível de fazer. Diz, não, isso é cinema. Que o cinema fez até, eu acho que era um filme do John Huston. Com Gregory Peck. Exatamente. Genial. Exatamente. Era do cinema. Como o Titanic, as pessoas dizem Titanic só no cinema, o teatro não pode fazer. Então, o teatro, aos poucos, ampliou a sua poética e superou, digamos, as restrições
digamos, físicas e cênicas que impediam de fazer, por exemplo, Moby Dick, uma peça que se passa em alto mar, quase toda. Caçando uma baleia. Caçando uma baleia. E com vários personagens, porque tem o navio, o Pequod, e depois tem os navios que chegam e que juntam as tripulações. E eu fazia com 4 atores, tinha essas cadeiras que estamos sentados, são no Moby Dick, são 2 das 4 cadeiras, e em torno desse lugar, e eles faziam ali, e faziam todos os personagens, desde do Capitão Ahab até todos os outros, faziam a baleia, faziam os outros tripulantes, e tudo, porque o que o teatro fez para conseguir isso, quando eu falo em ampliação da sua poética, é voltar a se valer muito da imaginação. Da imaginação, como Shakespeare se valia. Por isso que não é novo, a gente está voltando ao Shakespeare. Claro. Então, é voltar a se valer da imaginação. O Shakespeare não tinha o cenário e tinha tudo lá, e a gente se vale da imaginação do público. Então, o meu espetáculo, ele é, digamos, numa certa medida, sugerido. Os caras fazem simbólico, as ações. Né? Eles fazem as ações, se envolvem. A cena do navio quase caindo, jogar os barcos no mar para ir perseguir a baleia, tudo isso acontecia. Mas, claro que eu não tinha o mar, não tinha os barcos, jogava, mas de repente fazia um livro, assim, abrir e fechar como se fosse um barco, aquele marinheiro, o outro com um arpão e tudo, e o público se envolvia. Me lembro que o espetáculo começava quando um ator perguntava, quando eu comecei a minha adaptação. Quando peguei no Moby Dick, que sempre quis fazer em teatro, eu nunca tive coragem. Quando um dia eu descobri qual era a frase que começaria o espetáculo. Era o primeiro momento que o capitão aparece para a tripulação no começo da viagem. E ele diz assim: o que vocês fariam, marinheiros, o que vocês fazem, marinheiros, quando veem uma baleia? Aí eu começava o espetáculo com ele perguntando à plateia: o que vocês fazem, marinheiros, quando veem uma baleia? Então ele já botava a fantasia. É uma espécie de meta-teatro, né? Quer dizer, você discute o teatro em teatro, um pouco assim. Por exemplo, essa coisa, para comparar com a outra época, com a época que era ótima, mas que foi perdendo a vinculação, ou a parceria, ou digamos, enfim, com a imaginação, a exploração da imaginação, uma época do Shakespeare, por exemplo, um grande ator shakespeariano inglês que foi o John Gielgud. Sim. Dos gênios de todos os tempos. Ele veio, nós o conhecemos através do cinema, em algumas... Exatamente. Então, por exemplo, tem um livro dele falando sobre as peças do Shakespeare, como ele as representou. E ele era um gênio, a gente perdeu aquele gênio. Terá outros, a gente encontrará outros. Mas isso faz parte daquele passado que a gente não deve esquecer. Maravilha representar assim. Mas ele dizendo que a cena do Polônio com a Ofélia se despedindo do Laerte, que vai voltar para a França, que nessa cena é uma cena ótima que o público não acompanha, porque é feita no proscênio, porque atrás da cortina, a cortina do meu tio, porque atrás da cortina estavam mudando o cenário e o público fica ouvindo as pancadas e querendo ver o que é que vai aparecer. Ora, nesse sentido, ele perdeu aquilo que o Shakespeare tinha, que não tinha esse problema. Ele escreveu aquela cena para não ser montado na frente. Então, quer dizer que existem os valores que a gente perde e outros que recupera. E considero, assim, a recuperação mais fundamental para o teatro é retomar a sua ligação, a sua exploração da imaginação, o espectador artista. Né? Não sei, por aí. Não, o que eu acho que tem aí, no que você está dizendo, tem um caminho, não é que tudo é possível, não é? Você não... Tudo bem, algumas coisas não estão bem, mas tudo é possível, inclusive uma mudança.
não é? Uma retomada, não é? Por exemplo, nós tínhamos no teatro uma tradição da declamação, né? Nós tínhamos grandes declamadoras, inclusive uma argentina, Berta Singerman, que vinha com frequência aqui ao Brasil. Ela é uma figura declamadora. Mas a Maria Bethânia hoje, 50, 40 anos depois, está recuperando a declamação. Lindamente, né? A prosódia, né? Os políticos hoje que fazem discurso, como é que eles vão empolgar com aquelas vozes sem treinar a voz? O Carlos Lacerda foi lá na Esther Leão e treinou a voz e ele empolgava, né? E não só ele, outros tantos, né? Quer dizer, essa volta do teatro ao nosso dia a dia, né? Eu acho isso um negócio extraordinário. Você sabe que, falando da Berta Singerman, da Berta Singerman, da Argentina, embaixo do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, tem uma exposição lá de fotos e tal, da história do Teatro São Pedro. Tem uma foto da Berta Singerman com o Getúlio. É mesmo? Com o Getúlio. Você fazendo essa aproximação entre os políticos e os declamadores. Claro, mas inclusive os políticos do passado, eles se sentiam obrigados a ir ao teatro, serem vistos no teatro, não é? Quer dizer, é um upgrade também, mas que sabe, é simbólico, é educativo, né? Paradigmas. O Vargas ia muito e trazia teatro lá para o Catete, né? Tinha algumas peças que eram feitas. Eu encontrei um ator uma vez que disse que no começo da carreira fez peças no Palácio. Não sei se o Oswaldo Losadinha, e os atores que fizeram peça no Palácio. Que maravilha. Que maravilha. Eu levei o teatro para o Palácio. Essa outra coisa que pode também, que é ruim quando a gente se fecha em pequenas salas, isso e aquilo, mas, por exemplo, essa mobilidade que tem. Eu fiz uma peça sobre o Getúlio, o tiro que mudou a história, no Palácio do Catete, fazendo a cena do suicídio na cama do Getúlio. Enfim. E como é que o público... O público, a gente tinha um limite de espectadores. A gente só podia ter até 90 espectadores, que era o que cabia numa sala. E o público começava fora, aí subia, aí tinha logo naquela entrada dos fundos que tinha uma mesa de reunião, tinha uma cena da reunião da madrugada do dia, da última reunião. Depois a gente subia na escadaria, o público ficava embaixo e via a Alzirinha descendo e encontrando o Zenóbio, que chegava com a carta dos militares. Depois subia, aí eu tinha uma cena, digamos, fantástica, que era naquele Salão dos Espelhos, o Getúlio encontrando a morte, e tinha uma cena que aconteceu, um episódio engraçadíssimo para mim, inesquecível. Eu, durante um tempo, eu fiz eu mesmo o papel do Beijo Vargas, do Benjamin. Eu escrevi para o Domingos Oliveira, mas depois ele saiu, a peça era para ficar um mês, ficou 2 anos. Então eu entrei substituindo, porque era o personagem que eu mais achava interessante, porque aquele boêmio... Agora, você também teve uma incursão, levar a guerrilha para o teatro, né? O teatro para a guerrilha, né? Do Incêndios, não é? Tem um pouco da ação armada, não é? Exatamente. Incêndios foi assim, o meu último espetáculo e é muito mostrando essa situação agora que a gente vê no jornal o dia todo. É uma situação crudelíssima, ela se passa numa daquelas várias guerras do Líbano, aquela relação difícil entre Síria e Líbano, a fronteira ali do sul do Líbano com Israel, tudo isso. Mas só voltando aqui para te contar essa história do Beijo Vargas, um dia e você falou que os políticos iam ao teatro, eu estou fazendo a peça, a cena seguinte é com o Tancredo. Então, eu saio da sala, convido o público e a gente encontra o Tancredo na janela do palácio e eu venho e falo com o Tancredo, eu beijo. Como de fato aconteceu mesmo. Como de fato aconteceu. Então eu estou fazendo a peça, o personagem, com o público ao meu redor e percebo o Ulisses Guimarães. Aí a cena seguinte era com o Tancredo. Aí quando eu terminei a cena, eu incorporei, dizia o personagem, abracei o Ulisses e disse assim, eu vou lhe apresentar um amigo meu de quem você vai gostar muito. Aí trouxe e quando cheguei
na sala onde estava o Tancredo, eu disse, Tancredo, quero te apresentar esse amigo meu. Que você... Então, eu apresentei o verdadeiro Ulisses Guimarães ao falso Tancredo Neves. É o velho caco de teatro, né? Improvisação, que deu certo. Agora, hoje o caco está, de certa forma, institucionalizado, né? Cria-se, sobretudo no teatro experimental, não é? Estimula-se o ator para improvisar. Mas, embora isso... Isso é mais feito como preparação do que como resultado. Muito frequentemente tem uns diretores que gostam de fazer improvisações. Tomam a cena do Hamlet ou da peça do Macbeth e improvisam, os atores dizem que sabe o tema, improviso e tal, mas um pouco para se apropriarem e em seguida substituir pelos textos, felizmente, do autor. Agora, a gente vira e mexe, está sempre na Inglaterra, né? Falando de teatro, Tom Stoppard, por exemplo, um brilhante dramaturgo inglês, contemporâneo, e com temáticas tão fortes, né? Não vem para cá, não. Pouco montado. O Bob Wilson vem porque ele faz coisas um pouco mais, digamos, mais circense, algo mais circense. Mais chatas. Tudo bem, ele é um admirável artista, mas às vezes o Bob Wilson tem uns maneirismos que se prolongam. Ele faz no espetáculo, usa de novo aquele... Ele fez uma coisa ótima, ele trouxe uma beleza, uma dimensão poética muito bonita para a cena, mas um pouco ele se repete. Eu, por exemplo, admiro mais um outro inglês, o Peter Brook. Ah, sim. Né? Já que a gente está nos ingleses. Mas agora explica esse fenômeno. Afinal, a Inglaterra não inventou o teatro, mas, de certa forma, o teatro é a Inglaterra, né? Como é que... Olha, eu fiz há poucos dias um programa aqui, Dines, sobre um diretor brasileiro, entrevistando um diretor brasileiro que se chama Moacir Chaves, e sobre um espetáculo que ele fez esse ano, agora há pouco tempo, chamado 2.500 por hora, que era a história do teatro a 2.500 por hora. E que é uma peça de um francês, que também eu vi e fala no programa. Então, eu abri esse programa dizendo que quero definir o teatro a 1.000 por hora, e não a 2.500. Não, ele era 2.500, a 100.000 por hora. Eu disse, quero definir o teatro a 100.000 por hora. Aí eu disse, o teatro nasceu em 1564 e morreu em 1614, ou 1616. Ou seja, e tinha o pseudônimo de William Shakespeare. Talvez por isso eu disse, defino o teatro a 100.000 por hora. O teatro nasceu em 1564 e morreu em 1616. Ou seja, chama-se William Shakespeare. Então, talvez venha daí essa ligação tão profunda do teatro com a Inglaterra. Vamos fazer agora um intervalo e o Observatório da Imprensa volta em instantes com a entrevista especial do diretor Aderbal Freire Filho. O Observatório da Imprensa está de volta com uma entrevista especial com o diretor e apresentador do programa Arte do Artista, Aderbal Freire Filho. Aderbal, não quero ficar muito nostálgico e como era verde o meu vale, tudo bonitinho, mas tem algumas coisas, nós estávamos tocando nela, que você definiu muito bem, quer dizer, a adaptação do teatro ao capitalismo, né? E a companhia de repertório, o teatro de repertório, exige uma mágica especial, apoios institucionais, de fundações, porque uma companhia sozinha não pode manter um elenco e ficar permanentemente trocando, né? Como foi o caso do TBC lá em São Paulo. Como é que você vê esse teatro de repertório que existia e que conseguia oferecer uma variedade de gêneros, né?
Realmente, se hoje essa equação não se resolve para um espetáculo, não se resolveria para uma companhia, desde que ela só se resolveria se ela fosse uma companhia mantida pelo Estado. Esse papel hoje está renascendo no teatro brasileiro, mas agora passou para os jovens. As novas gerações estão fazendo os grupos. Os grupos reconquistam essa virtude das companhias, que era a criação de uma linguagem, de um conhecimento interno, por exemplo, de fazer com que depois de um espetáculo o seguinte aproveitasse as conquistas do anterior, ou seja, a relação do diretor com os atores. Quando um diretor se relaciona com um elenco pela segunda vez, eles já têm um vocabulário comum. Claro. Ele já sabe quem são aqueles atores e uma meia palavra basta. Então, faz o clique. Faz o clique. Então, isso era maravilhoso nas companhias de repertório, quando elas trabalhavam, aquele mesmo elenco se revezava em muitos papéis. Hoje, que isso não existe mais naqueles moldes, há poucos anos começa a voltar, há alguns anos começou a voltar com os grupos que já têm alguns até uma história de 20 anos e uns jovens grupos e que estão fazendo um trabalho com muita qualidade artística, tipo o Grupo Galpão de Belo Horizonte, grupos em Curitiba, o Grupo Ponto de Partida também em Minas, são grupos. E vários grupos do Rio que têm Companhia dos Atores, tantos outros, eu não vou citar porque vou deixar de fora alguns. Mas essa coisa daquelas companhias, com aquele repertório, daquele momento, isso realmente não tem mais. E é curioso, porque aqui do lado eu digo aqui do lado, por exemplo, no Uruguai, tem uma companhia oficial que chama Comédia Nacional del Uruguai, que é mantida pelo Estado, a Comédia Nacional del Uruguai. Comédie Française. Nos moldes da Comédie Française. Ela foi criada em 1946, é viva até hoje, ela monta os clássicos. Eu, por exemplo, a gente falou dos gregos, eu montei as Fenícias de Eurípides, não no Brasil, mas montei no Uruguai com a Comédia Nacional del Uruguai. Ela pode montar. É uma companhia mantida pelo Estado, que tem, sei lá, quase 60 anos, ela é de 46, quase 60 anos, e tem uma escola de teatro vinculada a ela, e é uma companhia sólida e que é estatal, que a gente... Teve uma época, né, nessa época, que se tentou criar uma companhia dramática nacional, que não durou pouco tempo e tal. E eles montam os clássicos universais e os clássicos, digamos, nacionais. Lá, tipo Florencio Sánchez, criador do Teatro Rio Platense, como a gente aqui podia estar montando o nosso Molière. A gente falou do Molière, que está fazendo 200 anos e que é o Martins Pena, que completa esse ano de 2015, 200 anos. Ou aquela figura já esquecida do Antônio José da Silva. O judeu que você escreveu sobre ele, exatamente, que aniversaria no mesmo dia que eu. O judeu é de 8 de maio. 8 de maio, exatamente. Então fechamos aqui. Fechamos aqui. Que você tem o seu livro sobre ele e a Inquisição, e que é um autor incrível que a gente tinha que montar. Eu me lembro, a última montagem que eu vi aqui das Guerras do Alecrim e da Mangerona, acho que nos anos 70, uma montagem dirigida pelo Paulo José, com a Dina Sfati no elenco. Daí para cá, portanto... Acho que não fizeram mais. 50 anos quase, 40 e tantos anos, não se fez mais. Então, essas companhias, uma companhia com essas características tinha. E lá no Uruguai tem também um grupo, uma companhia privada que também se mantém, que é o Galpón, a Instituição Teatral El Galpón, fundada pouco depois, em 49. Que maravilha, naquele paizinho mínimo, pequenininho. Mas é impecável, né? Porque eles têm uma densidade... Enorme. Eles são formidáveis. Eu trabalhei muito no Uruguai, então tenho uma relação próxima com o teatro uruguaio. O espetáculo de 50 anos do Galpón, eu que dirigi. O Galpón
é uma companhia privada, mas ela é tão forte que durante a ditadura no Uruguai, eles foram para o exílio e continuaram juntos no México. Ficaram quase 10 anos no México como uma companhia de teatro. Então, esse repertório era bom que a gente tivesse e que se fortalecessem os jovens grupos, que os jovens grupos fossem também ajudados pelo Estado para que é muito melhor investir em um ano de trabalho de um grupo permanente do que num espetáculo de uma ou outra companhia. Agora, nós estamos falando um pouco assim do teatro europeu, mas nós temos uma experiência extraordinária que nos chegou através do cinema, mas que revolucionou, que é o Actors Studio americano, né? Que foi uma revolução de dramaturgia, de interpretação, e que, por sua vez, remonta ao Stanislavski, lá da Rússia, né? Com seu método de... Gostaria que você... Porque o que eu sei vai até aí. Você vê, a gente está falando das transformações modernas e tal. O Stanislavski digamos, o cara, o grande codificador da arte da interpretação. A minha geração toda começou bebendo nele. Era o camarada que, segundo se diz, o método oficial criou, quer dizer, no mundo do teatro a palavra método virou a referência a ele. Criou o método e, segundo se diz, o método, digamos, original não foi o que chegou a gente chegou a uma tradução americana. Do Lee Strasberg. Do Lee Strasberg, exatamente, que deu no cinema o Elia Kazan, enfim. E o Stanislavski, ele foi, portanto, uma formação fundamental do ator brasileiro num determinado momento. Dos estrangeiros que vieram para cá, teve o Kuznet, Eugênio Kuznet. Sim, que foi do TBC. Foi do TBC e depois... com forte sotaque russo. Exatamente. E que sabia que ele tinha trabalhado com herdeiros com os seguidores do Stanislavski na Rússia. Então, chegou aqui. Então, o Stanislavski foi forte. Certamente, ele também queimou as coisas do passado. Eu tenho um amigo, um diretor de teatro italiano, mas radicado na Dinamarca, que é o Eugênio Barba, que é um grupo famoso que chama Odin Theatre, que ele sempre diz que o Stanislavski trouxe... A maioria das coisas todas foram fundamentais, mas algumas antigas se perderam. Ele diz assim, se perdeu a tradição que era do ator que repetia a formação familiar. A formação familiar que o circo tem era a companhia de teatro, o filho começava cedo a entrar em cena para entregar uma carta, para fazer uma pequena pontinha, e depois ia se desenvolvendo. Ele dizia assim, não, tinha uma coisa que se ensinava, que os pais ensinavam ao garoto, e que também podia se ensinar sem ser família, que era assim, para você chamar a atenção para você, pressiona o seu quadril. Tinha umas coisas assim, que aí chamavam energia. Quer dizer, que o Stanislavski passou a um método muito mais sofisticado, elaborado. E, num determinado momento, a gente aqui considerou, pegando a história de formação da minha geração, considerou o Brecht como um oposto do Stanislavski. Não é propriamente, são duas coisas distintas. O Brecht nunca criou um método de interpretação propriamente. Ele, claro que criou um pensamento sobre o teatro, né? Sobre a dramaturgia e sobre a forma de pôr em cena essa dramaturgia, que incluía a direção, a interpretação e tudo. E o Stanislavski trabalhou aquilo. Aliás, tem um... Eu estou falando muito, né, Dino? Não, você está aí para isso. Não, porque tem um autor russo que chama Mikhail Bulgakov, que conhece, do Mestre Margarida, esse romance. Eu fiz uma peça dele também no Uruguai, chamada Mulher, sobre mulher. Que maravilha. Uma peça dele ótima sobre mulher. Agora, deixa eu só aproveitar aqui. Não seria comercial uma peça sobre mulher?
Certamente, aqui no Brasil? seria. Essa peça do Bulgakov é uma peça absolutamente comercial, porque é uma peça política no conflito do mulher com o rei, numa relação de aproximação e afastamento, que às vezes está próximo e outras vezes está censurado. E com aquele cardeal Mazarino, acho que é o dessa época. O Richelieu, talvez. O Richelieu, que aconselha o rei contra, enfim. É uma peça interessantíssima essa. E esse mesmo camarada, ele tem uma peça, um romance que chama romance teatral, que é inacabado mesmo, não é falsamente inacabado. Então, em certo capítulo ele para de repente, que é sobre o Teatro de Arte de Moscou. E ele conta a vida do Stanislavski com o sócio dele, que era o Nemirov Dantchenko, que não se falavam. Então, ele se falava, se odiava. Então, ele fica falando umas coisas, um lado ruim do Stanislavski, que é curiosíssimo esse Muito romance. interessante. Pois é, eu acho que está faltando um empurrão, não é? Estão faltando algumas figuras. Claro, você é uma delas, não é? Mas, por exemplo, umas pessoas como o Pascoal Carlos Magno, que ano passado nós falamos, né? Ele gostava de teatro, não sei se ele teve passado de ator ou não, mas ele chegou e falou, não, vamos fazer o Teatro Estudante do Brasil, que foi uma revolução, não é? Foi o primeiro Hamlet, vamos chamar, moderno no Brasil, foi o... Sérgio Cardoso, com a Nídia Alicia, né? Não, Nídia Alicia não, com a Bela Gnauer, eu acho. Com a Bela. E, em suma, foi um movimento... Eu acho que o Sérgio Brito também fez alguma coisa no Teatro do Estudante. Do Estudante, fez sim. Em suma, eu acho que estão faltando esses seres iluminados com chama sagrada, né? Que vamos fazer, e não deixar só que o impulso empresarial e o tino também, que são positivos, né? Claro. Comande isso. Há uma função cultural no processo todo, né? Não, tanto que a passagem do Pascoal pelo teatro brasileiro é fundamental. Ele faz um progresso, um avanço. O Teatro do Estudante do Brasil é um capítulo importantíssimo do teatro brasileiro. E, claro, a gente precisa digamos, desses impulsos e dessas figuras, não é? Às vezes elas não existem individualmente, mas nem que sejam um coletivo, uns grupos. Não, eu acho que o coletivo até é mais forte, né? Tem mais presença, né? Eu acho que está faltando um pouco dessa chama sagrada, me parece, né? Aí, o que acho também é isso que a gente começou falando, uma certa perda de importância social do teatro. Eu acho que o teatro foi, no Brasil, perdendo, não tem mais aquele público da primeira metade do século, não tem mais aquela do passado, não tem mais aquele público do meio do século, que é do Cine e tal, e TBC, e depois a reação ao TBC, que era Arena, Oficina, e continua tendo coisas positivas, mas o teatro tem uma, digamos, desimportância social. As pessoas não ligam muito para o teatro, você vê na imprensa o espaço dedicado ao teatro é cada vez menor. Mínimo. Às vezes eu vejo nos colunistas de cultura dos jornais como o Globo, a Folha, que uns colunistas de cultura que falam de música, de artes plásticas, de cinema, mas não de teatro. O teatro fica restrito àquele único crítico que o jornal tem, que é ainda preso àqueles mesmos velhos esquemas ultrapassados de observação de uma crítica impressionista. E falta... por exemplo, você vê um colunista que ele tem ótimas reflexões sobre a música. Ele não é propriamente um crítico musical, mas um dia ele é um observador da cultura. O teatro perdeu essa importância. Então, acho que isso é meio grave. Agora, por outro lado, o teatro, mesmo, digamos, tendo perdido também muito dos seus valores, entre os que reconquista, a gente falou que o cinema e a televisão tomaram espaço do teatro.
E o teatro ficou querendo ainda manter o mesmo que o cinema e a televisão fazem melhor. Então o teatro foi descobrindo uma estética nova que talvez consiga, se o teatro voltando a ter importância social, agradar de novo aquele mesmo público. Eu tinha um tio que dizia assim, eu deixei de ir ao teatro quando parou de ter cortina. Então, a cortina é o fim do espetáculo, a interrupção do... Então, muito bom. Então, isso naquele momento, digamos que era uma coisa, um retrocesso. Mas ele, hoje, por exemplo, que já é uma coisa assumida, esse meu tio encontraria outros valores além da cortina, que podem fazer, se eu te falar aqui do meu cenário algumas coisas, posso te explicar. Tá bom, então no próximo bloco você vai dizer quais são essas outras coisas que nós precisamos explorar para não deixar morrer, para não fazer um Requiem novamente. Fazemos um intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com a entrevista do autor, importante realizador de teatro, amante de teatro, uma das figuras que está empurrando o teatro no Brasil, Aderbal Freire Filho. Nosso momento teatral contém indícios da crise de identidade que ninguém gosta de admitir, ou são coisas separadas? Não, eu acho que o teatro tem, como teve na velha Inglaterra, um papel importante. Talvez o teatro não tenha mais esse sentido, digamos, de ser uma manifestação que atinja a todas as camadas da sociedade. O teatro um tanto se elitizou, enquanto que naquele momento o teatro tanto reunia os nobres quanto o povão, não é? Então, a gente não tem mais essa identidade e essa, digamos, capacidade de falar amplamente, como teve antes ainda na Grécia e tal. Mas a gente tem a capacidade de falar com uma, digamos, parte da sociedade que, num certo sentido, é uma parte da sociedade pensante e que pode e deve contribuir para refletir sobre a nossa crise. Nos falta um Shakespeare, talvez. Um gênio como aquele que foi capaz de, por exemplo, quanto à Inglaterra, ver o seu próprio passado recente, a sua própria história, as suas próprias crises. E transcendê-las e fazer uma coisa grande. Exatamente. O que é o Ricardo III visto pelo Shakespeare, o Henrique IV, que rendeu mais de uma peça. Quer dizer, todo esse trabalho de elaboração política, a gente precisa ter. Quer dizer, e se a gente tiver com a grandeza que ele teve, seria ideal. Seria ideal. Aderbal, nós temos uma pequena, digamos, diferença de idade, né? E, embora jornalista há tanto tempo, eu sempre estive me relacionei com o teatro de uma forma ou de outra, mas só que é de um tempo anterior a essa exuberância atual. Estou falando dos anos 50, estou falando do Serviço Nacional de Teatro aqui do Rio de Janeiro, que era uma espécie de conservatório de teatro, por onde passaram gente importantíssima. Estou falando do Teatro Estudante, com Pascoal Carlos Magno, que eu conheci muito bem. Em suma, eu acho que valia a pena, para a gente entender o que não está funcionando agora, dar uma virada para esse tempo. Então, o teatro, eu acho que ele esteve mais presente na vida do brasileiro daqueles anos 50, 60. Né? Me parece que havia mais oferta e a tradição era mais densa. Né? Ir ao teatro era...
Eu, jovem, 20 anos, só ia de gravata. Não, isso é um detalhe que pode parecer supérfluo, mas sabe, era uma coisa respeitosa. Eu não iria de teatro sem gravata, embora fosse permitido, né? Então, o teatro se banalizou, o teatro diminuiu sua presença na vida brasileira. Todo autor daquela época, ele era autor de livros, romances, e fazia a sua peça de teatro, não é? E estava sempre muito rico. Como é que você vê essa diferença, né? Eu peguei um pedaço desse tempo. Sim. Eu me lembro, eu sou de uma cidade do Nordeste, eu nasci em Fortaleza e vim para o Rio há cerca de 45 anos. Eu sou mais, digamos, carioca no sentido de parte da vida que passei aqui foi maior, apesar de continuar com todas as minhas raízes. Mas, enfim, e me lembro de lá, a propósito das gravatas, que no Teatro José de Alencar, que era o teatro principal de lá, que é um belo teatro, que é um teatro que veio pronto de Glasgow e montado lá, tanto que tem o nome, As Colunas de Ferro, chegou de navio e a planta e as colunas e tal, e foi montado lá. Tinha um diretor do teatro, que era um compositor do Ceará, que chamava Paurilo Barroso, que foi diretor, e ele tinha uma gaveta, e nesse tempo era obrigado gravata. Então ele tinha uma gaveta com gravatas. Você não ia precisar, mas outras pessoas iam chegar lá e precisariam, e ele emprestava a gravata, a pessoa punha a gravata, via o espetáculo, e quando terminava, devolvia a gravata. É um detalhe, mas eu acho que há ritos, certas solenidades que precisam ser mantidas para não se banalizarem, eu acho. Agora, a grande diferença que me parece que existe entre esses dois momentos é que não tínhamos televisão. Tínhamos televisão, mas ela era ainda bastante precária, né? Você não podia gravar, você tinha que fazer uma corrida só. Em suma, a televisão ainda não estava tão embutida na vida da sociedade brasileira. Mas hoje nós estamos pegando o reverso. Nós temos tudo está marcado pela televisão, tudo em matéria de teatro. A interpretação, a dramaturgia. Me parece que a gente não consegue escapar da televisão. Falando de televisão, a gente tem que falar na que faz melhor, que é a TV Globo, não é? A televisão é, sem dúvida, o grande, digamos, divisor de águas. Mas, de qualquer jeito, a gente vê outros fatores. Por exemplo, nos anos 40 e 30, o cinema era muito jovem. O cinema falado nasceu em 29. Então, o cinema mudo, digamos que ele não competia com o teatro, porque era outra coisa, não tinha palavra e tal. O primeiro filme falado, acho que é de 28 ou 29, e, portanto, os anos 30 ainda pegam um cinema começando. No Brasil, tinha uma tradição, e especialmente no Rio, uma tradição de teatro que vinha de Portugal. Então, as companhias portuguesas chegavam aqui e muitos atores portugueses ficaram aqui. Vários atores. Mesmo os brasileiros, como Procópio Ferreira, o pai da Bibi, ele falava com sotaque português. Claro. Por exemplo, é considerado que a primeira revolução, digamos, cênica do teatro brasileiro foi colocar o sotaque brasileiro em cena. A gente fala muito da geração do Plínio Marcos, que colocou os personagens brasileiros. E o Nelson. Mas antes dele, aí nos anos 30, 40, o Oswaldo Viana Pai colocou o sotaque brasileiro, que todos falavam. Eu ainda dirigi atrizes nos anos 70, como Elza Gomes, que falava com sotaque português, um pouco português, ainda tinha um resquício, não era tão marcado. Mas, enfim, então, nesse tempo, que é esse tempo, a primeira parte do século, até 1930 e tal, dominavam as comédias e tinha um público extraordinário. Eram diárias as apresentações. E tinha, por exemplo, companhias como a do Jaime Costa, do Procópio, do Leopoldo Frois e tantas outras companhias. Não, tinha Madame Morinot. Aí já tem esse momento, Diniz, em que começa digamos,
um repertório menos popular. O repertório dessas companhias eram muito dos comediógrafos do começo do século, Armando Gonzaga, Gastão Tojeiro, né, que tinham uns nomes assim que você identifica mudanças sociais. Por exemplo, tinha uma peça do Gastão Tojeiro que chamava... que você vê que por ali as mulheres começavam a trabalhar. A peça chama Minha Sogra da Polícia. Tinha uma outra ótima, que começam os edifícios e os porteiros eram todos uniformizados. E tem uma peça dele que chama O Tenente Era Porteiro. Então, esse teatro que falava dos costumes. Sim, claro. Era incrível e era com muito público. Depois vem essa geração da Madame Moreno, que é a mesma da Dulcina, que começa a fazer um repertório que ela quer dar mais, digamos... um pouco sair de Portugal e passar para a França. Um repertório mais sofisticado e tal. A companhia Dulcina Odilon, que ocupou o Teatro Regina, que hoje se chama Dulcina. Durante anos. Durante anos. Exatamente. Então é esse período aí. Eu me lembro que quando cheguei menino ao Rio, antes de vir morar, a primeira vez que vim aqui eu era menino, começo dos anos 50. Fui com meu pai ao Teatro Municipal ver a Conchita de Moraes fazendo uma peça que chamava As Árvores Morrem de Pé, no Teatro Municipal. Mas, enfim, esse teatro de um autor espanhol... Alejandro Casona. Casona, fugido da Guerra Civil da Espanha. Ele é um belíssimo... Um belíssimo autor. Exatamente. Você conhece ele? Pois é, ótimo. E esse teatro, e esse período, esse é um período de a primeira, digamos, evolução num certo sentido, que se junta, ele precede o Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo. Sim. Que aí vem os diretores italianos, Celli, Flamínio Bolini Cerri. Exatamente. Aí é que chegam esses... Luciano Salti, né? Que fez cinema também aqui. Enfim, esse momento, o teatro ainda é forte. Ainda é muito forte. Já não é aquela fase mais popular, mas ainda é muito popular. É muito forte, atinge muita gente. Eram 9 sessões por semana. Era de terça a domingo, sendo que tinha 2 quintas, 2 sábados e 2 domingos. Era puxado. E aí você tem toda a razão. Aí entra a televisão. Você vê, por exemplo, uma das coisas que a televisão, de saída, acaba com o teatro de revista. Acabou logo, porque o teatro de revista era um teatro de divertimento que a televisão... De show. Reproduz bem. Aí depois, realmente, também, como você disse, a dramaturgia vai passando para a TV, levando uns autores de teatro, como Dias Gomes, foi escrever na televisão, já tinha a Janete Clerc, que escrevia na televisão, escreveu sempre rádio, depois televisão, enfim. E aí a televisão, com essas precariedades do começo, preta e branca, sem poder gravar. Você sabe que eu me lembro de uma cena, eu comecei a fazer televisão também na minha terra, que começou comecinho dos anos 60, e também ao vivo. Eu me lembro de fazer um personagem, que era um camarada que mergulhava e dava um mergulho assim do cais e depois voltava todo molhado. E aí eu ficava ali, mergulhava num colchão, tinha umas pessoas com a água que me jogavam, aí eu voltava assim. Que maravilha! Lá na província. Mas, enfim, realmente é isso. A televisão foi levando essa grande audiência. Ou seja, esse interesse do brasileiro por telenovela confirma um gosto brasileiro pelo teatro, sim, pelo drama, pelo folhetim, pelo melodrama dos anos 90, mas de qualquer jeito atende a essa mesma, digamos, necessidade de teatralização, de ver uma história contada por umas pessoas que fingem uma frase do Borges que define que o teatro é um grupo de pessoas, que fingem, pessoas que fingem ser outras para um grupo de pessoas que fingem acreditar. Mas essa é a arte do teatro. Do teatro, essa é um faz de contas maravilhoso que todos... Né? Agora, você acha que essas
essas transformações, não é, que nós estamos presenciando e lamentando, elas vão empurrar para frente, quer dizer, a gente vai sair um pouco do teatro de bolso que a gente hoje, de certa forma, vive, não é? Muito monólogo, muita adaptação, muito... e os clássicos, né? O Procópio Ferreira, que fazia comédias, mas ele fez Molière. Eu vi ele fazendo Molière. Ele era um gênio, né? Pois é, quer dizer, e Molière é é um dos pilares do teatro moderno, claro. Chamamos assim. Né? Eu estou sentindo... você tem feito coisas clássicas, não é? Eu acho isso da maior importância. Mas a atual geração de empreendedores teatrais, diretores, mesmo atores, teatro grego, tchau. Não tem mais, não é? Tem raras... às vezes tem. Você sempre numa temporada do Rio, tem alguma montagem do Édipo, que teve ano passado uma boa montagem. Tem muito interessante, tem assim, mas são exceções. O normal mesmo, hoje em dia a gente é meio dominado pelo monólogo, que muitas vezes são razões econômicas que levam a ele. E por uma, cada vez mais, dificuldade do teatro se integrar no modelo capitalista. De uma forma capitalista, o teatro é uma equação sem solução. Ou seja, a quantidade de pessoas que trabalha não é paga pela quantidade de público que vem. Você vende o produto teatro habitualmente 4 dias por semana, que é só agora que se faz, de quinta a domingo, ou menos, sexta a domingo, para manter uma equipe de atores, de técnicos, iluminadores e tal, e vendendo 3, 4 bilheterias, e que, por sua vez, também não são do preço integral. Hoje em dia, a média de bilhetes de preço de inteira não chega a 40% da casa, 30 e poucos. Por causa do pessoal de meia idade. De meia idade, Enfim, digo isso, esses parênteses só, para dizer que aí isso é um dos fatores, não é o único, desse encolhimento. Há outros, claro, que, por exemplo, umas comédias, que são umas comédias caça-níqueis, às vezes essa febre que está agora de cópia da Broadway, de copiar musicais da Broadway. Não é? Então, todas essas coisas, elas vão fazendo isso que você lamenta, e todos lamentamos, que é a desaparição de um repertório, não só o clássico, como o bom repertório moderno. Exatamente. Aderbal, olha, muito obrigado. É uma aula, aprendi muitíssimo. Não, que isso. E como todo velho, lamentei nostalgicamente, fiz o meu hacking, né? E chegamos ao final desta edição, que é uma aula. Quero agradecer ao autor, ator, diretor, animador, Aderbal Freire Filho, por esta incursão no mundo da interpretação, da direção e, sobretudo, da arte cênica. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.